Olá pessoal, Eduardo Elias aqui para mais um vídeo. Hoje, dia 27 de julho de 2023, nós vamos falar sobre um acidente que ocorreu ontem, dia 26, em Palotina, no Paraná. Inclusive numa indústria, numa empresa que é um cliente nosso. E aí muitas pessoas me mandaram e-mails, me mandaram mensagens, também pelo WhatsApp, tirando algumas dúvidas. Algumas divulgando o ocorrido e outras perguntando, né, sobre algumas situações sobre o que ocorreu, né, até para poderem utilizar nas suas empresas, enfim. Então eu decidi pegar as principais dúvidas que o pessoal me perguntou ontem e trazer aqui em forma de vídeo para que a gente possa ajudar outras pessoas, tá bom? Então essa indústria, né, inclusive, agora em março, eu sei que foi esse ano agora, nós calibramos os detectores de amônia, os detetores fixos de amônia desse cliente, né, que é uma outra situação, e foram muitos aparelhos e correu tudo bem, estava tudo certinho, né? Então o que ocorreu ontem, de acordo com as notícias, eu deixei até a matéria aqui aberta com algumas informações, está tendo a investigação, mas a principal causa ali que já foi levantada foi a poeira inflamável por conta do armazenamento dos grãos, né? Então vamos lá. Os grãos estavam armazenados em silos, né? Que são containers, que são locais ali cilíndricos muito grandes que armazenam os grãos, né? Principalmente nessas indústrias alimentícias ou do agronegócio, são os depósitos, vamos dizer assim, né? Então ali ficam depositados os grãos, aveia, trigo, arroz e assim por diante. E nesses ambientes, além de serem espaços confinados, que a gente já falou aqui em outros vídeos do canal, eles também podem ter a presença de gases e de poeiras inflamáveis, que aconteceu ontem. E a principal dúvida das pessoas era, isso já em outras épocas, mas ontem veio à tona por causa do acidente, se as poeiras inflamáveis se comportam, né, ou são da mesma forma que os gases inflamáveis, ou se podem ser detectados. Eu até trouxe alguns equipamentos aqui para a gente falar hoje, se podem ser detectados pelos detectores de gases comuns que a gente utiliza no espaço confinado, que a gente ensina aqui no canal, beleza? Então a principal informação, já que a gente vai trazer aqui no vídeo, é que não, as poeiras inflamáveis elas se comportam de um jeito diferente dos gases inflamáveis ou mesmo de outros gases tóxicos ou asfixiantes, assim por diante. Logo, as poeiras inflamáveis elas não são detectadas pelos nossos detectores de gases comuns, aquele que a gente utiliza no dia a dia dos espaços confinados, inclusive na indústria do agronegócio, nos postos de elevadores, nos silos de armazenagem, né? Porque as poeiras inflamáveis elas estão nos silos, mas elas também estão nos postos de elevadores, elas ficam nas esteiras, então elas vão se acumulando, né? E com isso, se você tiver uma fonte de ignição, como vai ser levantado aí as causas ainda do acidente, mas vai ter toda a investigação para saber exatamente o que aconteceu. Mas basicamente uma poeira inflamável numa concentração favorável à explosão com uma fonte de ignição, aí sim se comporta como se fosse um gás inflamável. Então a gente tem lá mistura pobre, mistura ideal e mistura rica. Quando o ambiente ele está numa mistura ideal, pronto para inflamar ou para explodir, se tiver uma fonte de ignição, ele explode. Então, aí sim é da mesma forma, mas os materiais são diferentes, né? E se comportam de maneiras diferentes. Então, por exemplo, eu trouxe aqui alguns detetores, né? Então, nós temos detectores de gás aqui, ó, 4 gases, seja com ou sem bomba, dos principais modelos aí do mercado. Esses detectores, pessoal, que a gente utiliza no dia a dia de espaço confinado para medir gases, você que é da indústria do agronegócio aí, eles não medem poeiras inflamáveis, tudo bem? Esses aqui são portáteis, né? É os que a gente mais utiliza, mas também tem os fixos, que, como eu falei, nós calibramos os fixos de amônia desse cliente. Então, os detectores portáteis ou fixos para poeiras inflamáveis são de um tipo.
diferente dos detectores de gases portáteis ou fixos para gases, beleza? Então tá até pegando algumas especificações aqui dos detectores de poeira inflamável, né? Eles trabalham normalmente nas áreas classificadas para poeira, as zonas, por exemplo, 21 e 22, que são essas zonas, né? E eles têm a capacidade de medir as partículas de tamanhos de 0,1 miligrama por metro cúbico até 6 gramas por metro cúbico. Então, quando a gente vai fazer uma análise de risco num ambiente que tem poeira inflamável, assim como a gente vai fazer em gases, então você também tem, o tamanho da partícula em suspensão, ele varia bastante. Então você tem que saber qual é o equipamento correto que vai conseguir ler o tamanho dessa partícula, né? Vai conseguir fazer a medição para conseguir então te dar o resultado e prevenir o acidente como aconteceu ontem. Ok? Então uma coisa que os profissionais da segurança estão cada vez mais se atentando, né? Cada vez mais aceitando, cada vez mais entendendo, é que eles não precisam saber tudo, eles precisam ter os profissionais que os ajudem a fazer as análises de risco. Então, empresas como nós, né, ou como outras tantas empresas, né, como a gente tem aqui a consultoria, para poder ajudar. Olha, eu tenho um ambiente X com material Y e eu preciso saber aqui o que pode ocorrer e como que eu faço para prevenir. Então, no caminho aí, muita gente me perguntou ontem como se adequar para não acontecer o acidente que aconteceu ontem, né, no seu caso aí. Então, a forma de se adequar é contar com uma consultoria especializada para que possa te ajudar em gases e também em poeiras inflamáveis, se for o caso da sua indústria, do seu agronegócio, da empresa que você trabalha. Beleza? Então, detectores de gases comuns, né? 4, 5, 6, enfim, independente, com bomba ou sem bomba, portáteis ou fixos para gases, não são detectores para poeiras. Eu estou sem nenhum aqui, né, no estoque e nem de manutenção para mostrar para vocês o de poeiras, mas deixar claro aqui no vídeo que são equipamentos distintos, tá bom? Então, se você tem a situação igual essa que ocorreu ontem, não tente utilizar o seu detector de gás comum para medir as poeiras inflamáveis, não vai funcionar. Então, o ideal é fazer uma análise de risco, tendo a poeira inflamável, é feito todo um trabalho com as medições e os equipamentos corretos. Existem empresas, né, que inclusive fazem a medição e te dão os resultados, e existem outras que também já, além disso, fornecem os equipamentos e você consegue depois fazer esse monitoramento contínuo para você poder sempre ter os resultados e evitar os acidentes. Tá bom, pessoal? Então, detecção de gases é diferente de detecção de poeiras, são equipamentos distintos e o importante é a gente conhecer o nosso ambiente e contar com ajuda especializada, beleza? Se vocês precisarem de mais informações, aqui em algum local aqui na descrição do vídeo tem os nossos contatos, tem nossos telefones, tem e-mail e vocês podem contar conosco aí para ajudá-los a não ocorrer esse tipo de acidente, né? Que assim, a gente trabalha para que não ocorra, mas pode acabar acontecendo, e o impacto dessas explosões, como acontece, por exemplo, a explosão foi num silo ontem, e aí impactou outros três silos, e existe registros de até 8 quilômetros as casas sendo abaladas, né, no sentido de sentirem o tremor, e as mais próximas, inclusive, ter as janelas quebradas. Tá bom? Então eu não tenho aqui ainda as informações todas, né? Parece que são, deixa eu ver aqui, são 4, se confirmou aqui 7 mortos e 12 feridos, mas ainda está em investigação. A gente lamenta, fica em oração pelas famílias, né? Pela empresa, pelo grupo como um todo, não só por ser um cliente nosso, mas por serem pessoas, serem seres humanos, e a gente deseja que isso não ocorra mais em outros locais. Para isso, a gente vai continuar trabalhando todo dia para detectar gases e salvar vidas. E detectar, nesse caso, poeiras inflamáveis também. Um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.